Olá a todos que acompanham todo mês aqui os debates no canal da Obras Primas do Cinema. Eu sou a Joyce Paz e eu tô aqui com a minha convidada, Catarina Strobel. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda de Muito novo. obrigada, é um prazer. Antes da gente começar a debater um box que eu sei que era muito aguardado por vocês, pelos comentários que a gente lê aqui no canal, o box do Horror Mudo, queria pedir pra vocês se inscreverem pra não perder nenhum debate que acontece todo mês, cada mês com um convidado diferente. Então, além de se inscrever, aproveita e curte e compartilha esse vídeo, que tem muito mais novidade por aí, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Quem acompanha os últimos lançamentos da Obras Primas deve estar bem em dia com o cinema dos anos 20, Sim. porque foram lançamentos incríveis nos últimos meses. Teve Expressionismo Alemão 1, Expressionismo Alemão 2, a trilogia do Dr. Mabuse, e agora a gente tá aqui pra falar desse box Horror Mudo, que traz 4 filmes dos anos 20, O Médico e o Monstro, de 1920, Corcunda de Notre Dame, de 23, A Carruagem Fantasma, de 21, e O Fantasma da Ópera, de 25. Box incrível esse. 3 filmes Nossa, americanos e um sueco. Todos ótimos. Pra dar uma diferenciada aqui no tom da coisa. A gente já vai explorar mais. O box acompanha esses 4 cards também, como vocês já sabem. Esses posters são muito legais. Esses são os posters mais legais, né? É o grande diferencial também. Além dos extras que a gente vai comentar pontualmente ao longo dessa conversa. Então, começando pelo Médico e o Monstro, que é o primeiro, assim, em termos cronológicos, ele é o primeiro do box. Acho que é um dos primeiros clássicos de horror americano, assim, dessa década de 20. O cinema de horror dessa época é muito baseado na literatura gótica, né, e do século XVIII, né, então todos aqueles elementos de né, os lugares sombrios, Sim. né, mansões A própria medievais, arquitetura, a arquitetura gótica também, mas ele muito o do bem e do mal, não um contra o outro, não como antítese, mas um sempre complementando o outro pra falar sobre inquietação humana. Sim, ele traz uma psicologia, né, dentro dessa dialética, né? É uma psicologia de terror, assim, sim, né, do terror, assim. É bem legal, e tem o John Barrymore, que é o cara mais incrível, né? Eu acho que ficou bem marcada a atuação dele, né, por causa todo o lance da transição e dele se contorcer e fazer isso sem efeito, né? De não ter efeito de transição, pelo menos da primeira vez, não no filme. Não, é a caracterização do ator quando ele tá vivendo o monstro, né? É uma atuação bem, né, física, né? Ele todo curvado e... É interessante também porque ele tem uns elementozinhos de ficção científica, né? Então todo... Que lembra também um pouco do Frankenstein, né? Dele fazer a poção, como que seria... Né, se a gente conseguisse separar completamente as nossas duas personas, né? A persona do bem e do mal. Todas, né, coisas boas e caridosas e sentimentos bons, e a pessoa do mal, que é só devassidão, perversão, maldade, tudo mais. Os desejos, né? Mais íntimos, né? Do ser humano. E o Médico e o Monstro já foi adaptado umas bilhões de vezes, né? E é até legal falar dos extras, né? Porque os extras contêm 2 curtinhas que também são outras adaptações. Exato, e que são materiais raríssimos. É um Médico Monstro versão de 1912 e o Médico Monstro versão de 1920, que é do mesmo ano desse daqui que tá no box, que é produzido pelo Louis B. Mayer, grande produtor que fez filmes monumentais, grandiosos, né, em Hollywood e tudo mais. É uma mega referência, né, quando se fala de produção e de grandes filmes. É legal falar que também tem uma versão do Murnau, só que essa foi perdida e ninguém nunca mais viu. Não, geral adaptou o Médico e o Monstro, né? Geral curte a adaptação. Era aparentemente o filme mais popular da época. Até os Backstreet Boys adaptaram o Médico e o Monstro. Quem gosta do clipe de Everybody é uma grande referência. Tô brincando. Mas pavimentou muito o caminho pra essa tradição de terror que vai acontecendo na década de 20 e depois na década de 30, depois na década de 50, né? Isso vai continuar, né? Porque na década de 20 não era uma década que foi marcada por um tema específico, movimento específico. Porque até era uma década em que Hollywood ainda tava dando seus primeiros passos, querendo ou não. Não era primeiros passos, mas tava ali um pouco naquele caminho de encontrar. Eles ainda não tinham definido, que nem hoje em dia se tem quase uma cartilha, né? Tal gênero funciona, tal gênero rende bilheteria, tal gênero tem apelo assim, apelo assado. Então, nessa época, eles estavam meio que tentando ali entender o que virava mais, o que virava menos, assim, em termos de gênero. Então, acho que era um período até que a gente pode considerar de muita experimentação, né? Teve... Fora o boom, né? Que teve Sim. Eram feitos muitos filmes por ano, já tinham o Star System tava engatando e os grandes estúdios já estavam se dividindo, né? Então tinham 5 grandes estúdios. Esse filme é do que seria a Paramount Pictures depois. Sim. Né? Então... Na década de 30 ele muito desenhou isso mesmo. Na década de 30 já veio
os monstros da Universal. Já veio todo esse caminho foi sendo traçado aqui já. E além da caracterização do John Barrymore, que já é incrível e que já marcou o filme, tem todos uns elementos muito interessantes de terror, né? Acho que aquela parte que ele tá deitado que é o Dr. Jekyll, né? Logo pro final do filme. Tá deitado na cama. Ele tá na versão médico dele. Tá na versão médico e vem uma aranha gigante, né? Pra simbolizar esse lado negro dele. Com a cabeça do monstro. Com a cabeça que vai penetrar no consciente dele de novo. Aquilo é muito legal, aquela parte da aranha. E eu acho que toda a caracterização do Hyde também com aquela cabeça mais cônica, né? Aquilo deixa um negócio muito grotesco, né? Você olha, é um elemento pequeno, dente, mas que funciona né? O olho, a mão. É um negócio... Ele é bem asqueroso, né? Deixa ele muito mais asqueroso. É um pequeno detalhe assim, da cabeça, mas deixa ele muito mais asqueroso. Acho que funciona muito bem. Né? Inclusive, uma coisa que me chamou muita atenção é que tanto o longa, né? Quanto os 2 curtinhas que estão nos extras do Magic Monster, eles têm, esses 3 filmes, eles têm 3 finais diferentes. Eles são similares, mas eles têm desfechos um pouco diferentes. Eu achei isso bem bacana também. Sem spoiler, então vocês têm que ver vocês mesmos. Não tem que conferir. Falando de histórias já conhecidas do grande público, a gente tem aqui um filme que é muito conhecido pelo público, mas talvez por conta de uma animação da Disney, que é o Corcunda de Notre Dame, que todos nós assistimos, né? Vamos ser sinceros aqui. Só que isso aqui é a versão não leite com pera. Sim. Isso aqui é a versão hardcore tapa na cara, que a gente precisa também. Esse filme é do começo dos anos 20, e ele preparou o terreno para que uma década depois, nos anos 30, surgissem os monstros da Universal, que foram, enfim, tiveram remakes e terror, remakes. O horror foi um gênero que foi frutífero, pavimentou o caminho e ele continuou se desenvolvendo, né? Ele gerou frutos para as próximas décadas. Exatamente. E o Corcunda de Notre Dame foi um deles. Ele traz o Lon Chaney, né? Maravilhoso, incrível, o grande homem das 1000 faces. A caracterização dele como Corcunda estava impecável, né? E a atuação é extremamente física, né? Ele curvado e ele faz um monte de malabarismo. Então ele se pendurando no sino, ele saltando de gárgula em gárgula na igreja de Notre Dame. A gente tá falando de uma época em que os atores não podiam se apoiar muito em possibilidades técnicas, né? Em possibilidades de efeito. Então, a coisa recaía muito mais sobre a atuação mesmo, né? Sobre esse trabalho corporal do ator e não sobre um artifício, né? É uma atuação incrível dele, muito memorável, né? É um dos aspectos do filme mais citados, assim. E toda a maquiagem dele de efeito, super ótima, dadas as proporções, não está datada, né? Dados os recursos, proporções. Você super entra na história, nunca é um problema, nunca te deixa pra fora da narrativa, né? E esse filme também tem super o elemento gótico presente, né? Especificamente também na forma da igreja, porque é um filme... A arquitetura também, um filme, ele se centra na igreja. Ele fala muito da sociedade do século XV, da França, da adaptação do Victor Hugo, do Corcunda de Notre Dame. Tem uma crítica ferrenha à igreja, à nobreza, né? Ele trata muito dessa miséria das pessoas. Isso tá muito presente no filme. O tanto de extra que tem nesse filme, você fica chocada. A multidão de gente, né? Essa miséria humana muito grande. Como, dada a situação dessas pessoas, quais eram as formas de diversão que elas tinham pra encontrar, era isso, se refestelar mais ainda na própria miséria. Então, as torturas, as execuções, era extremamente grotesco. Isso é uma ótima descrição. E o Corcunda, ele é basicamente, no meio de tudo isso, ele é uma criança, né, super inocente, que ele devolve o que ele recebe. Então, se ele devolve amor, se ele recebe amor, ele devolve amor, e se ele recebe violência, ele devolve violência. E ele joga muito com essa coisa também. Ele é a pessoa que é portadora da deformidade, mas quem tem esse olhar deformado, né? Quem atribui esse olhar turvo, né, com relação às pessoas e tudo mais. Eu acho que é muito disso, né? Porque às vezes tá muito na maneira como a gente enxerga, né? É muito triste esse filme. Esse filme é muito triste. Como, por exemplo, no Magic e o Monstro, que a deformidade física espelhava um mal e uma depravação e coisas ruins interiores. Ele não é assim, né? Ele, que nem eu falei, é uma figura, uma criança, inocente nesse sentido. Só que isso não o redime. Isso não faz com que a Esmeralda se apaixone por ele. Então, é muito, se você pensar na Bela e a Fera, através de uma magia, a gente consegue unir esse casal, resolver essa questão na Bela e a Fera. Aqui as coisas não andam e ficam estagnadas. Fala muito sobre a percepção, nossa percepção da beleza e como ela dita muitas coisas. Né? É coisa do diferente também, né? Que geralmente não é aceito, né? Sim, tem muito a ver, porque se você pensar que o gótico nasceu
pra se opor aos valores clássicos artísticos de razão e de equilíbrio e de beleza e não sei o que lá. A figura do Corcunda de Notre Dame é uma figura que se choca com tudo isso. E dá pra dizer que ele é o herói da história. E uma coisa que vale citar também é a Esmeralda. A Esmeralda tem 15 anos no filme. Gente, sério, fora a carruagem fantasma, as mulheres desses filmes não estão lá, essas coisas, né? O típico heroína romântica que super passiva, né? Já cai, desmaia no chão. Mas os interesses românticos dela têm no triplo da idade. Todo mundo quer ficar com a Esmeralda nesse filme. Né? E ela causa a ruína e a desgraça de todos. É um elemento monstro, que, né? Supostamente é a cigana. Que provoca o desejo, o lado obscuro dele. Então são elementos a se levar em consideração também. E é justamente o sucesso do Corcunda de Notre Dame que nos leva ao próximo filme, que é O Fantasma da Ópera, com novamente o Lon Chaney e o Norman Carey. Como mocinha. Exato. Já pegando embalo nesse estrondoso sucesso, né? Já deu certo, então retomemos e façamos novamente. Mas pra variar, o Lon Chaney tá incrível, maravilhoso. Ele fez a própria maquiagem de efeito dele, que eu não sabia disso. Genial isso. Que é incrível. E a revelação da cara dele é um dos momentos mais incríveis do filme, porque você não está esperando. Ela vem de uma forma mais... sem fazer alarde. Pum, de repente você vê a cara dele, o impacto é muito grande, né? E é muito legal, porque você vê o pôster do filme, o pôster não tem a cara do fantasma, né? Tudo... Sim. Eu acho que resguardou o segredo na medida certa. Eu acho que até na época... Por causa do impacto. Até na época eles mascararam, eles não divulgavam pra preservar o melhor possível a surpresa, assim. Coisas que hoje em dia seriam quase impossíveis, né? E eu acho que até hoje você olha e você... Eu sofri, eu rolou um impacto pra mim. Eu vi, eu falei, meu Deus, coisa feia. Ficou bem... Eu achei muito bom, assim. E é legal porque... Também pegando do Corcunda de Notre Dame, o teatro, Tem muitas similaridades, né, as duas obras. A ópera de Paris é como se fosse a igreja do Corcunda de Notre Dame, que também é aquele ambiente gótico, cheio dos calabouços, das passagens secretas, do obscuro, toda a casa do Fantasma da Ópera que ninguém sabe que existe lá embaixo, né, todo o segredo daquilo é bem gótico, assim. E essa questão da paixão, né, dessa história que ela é movida a partir desse interesse amoroso, né, também. Exatamente, e tem muito a ver também com Corcunda por causa disso, né, alguém que pode até soar, que num primeiro momento era muito interessante, porque era o guia dela, era o mestre, o mentor dela, musical, mas a partir do momento que ela viu o quão aberração que era, ela automaticamente dá pra trás, e que bom que tem o mocinho pra segurar a queda e salvar o dia, né. Sem falar nas partes super memoráveis que a gente já esperava que... a cena do lustre, que é incrível, né? Do lustre caindo, tá super bem feita no corte, mas é óbvio, mas rola super bem. E o baile colorido, quando corta pro grande baile de máscaras, né? O baile colorido, muito inesperado, eu não sabia que aquela parte era colorida da cena. E eu achei muito legal, o vermelho, a capa vermelha dele é incrível, super gótico também. E o lance dele colocar a máscara de caveira sobre uma cara que é basicamente uma caveira já, então é muito interessante. Ele se mascara dele mesmo, né? Pra todo mundo ficar confortável de vê-lo, ele conseguir transitar. Eu acho toda a simbologia disso é muito, 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 muito legal. Sim, essas cenas de lustres também, elas são geralmente bem marcantes, lustres, né? em filme sempre dá certo, gente. Sempre dá certo. E tem o De Olhos Bem Fechados, né? Do Kubrick, que tem aquela cena do baile lá que já abre o filme, né? Tem um outro filme mais recente, que é o Lawrence Anyways, do Xavier Dolan. Adoro que esse filme. Também amo. Que é inspirada nessa cena do Kubrick, né? Do baile, essa coisa do lustre e daquela movimentação ali da dança no baile, toda essa mise-en-scène. Então, geralmente são cenas que saltam aos olhos, né? Dentro dos filmes. Memoráveis. Sim. E eu acho que um dos aspectos mais interessantes do filme pra mim é como todo o filme transita em torno de você descobrir quem é o Eric, que é o fantasma da ópera. Sim. Então no começo são as lendas, né? As pessoas falam a história de um fantasma que transitava no teatro. Aí depois os recados dele que vão aparecer, só que nunca é da voz dele, né? Sim. Mesma coisa. Sempre impressões de terceiros, né? Sempre através da boca de terceiros, através do filtro da percepção de outras pessoas, né? Outras pessoas que leem, é a escrita dele, mas são outras pessoas que leem o recado dele. E depois o chefe de polícia que conta um pouco da história dele pra gente. Então ele é um grande, grande mistério. E é interessante porque mesmo quando ele tá em cena e a gente tá no calabouço dele, todos os truques, porque tem uns da magia negra, né? E ele é quase um mágico nesse sentido. Ele reforça esse mistério, né? A gente não sabe quem
quem ele é. Até porque todo o lance da máscara, da caveira, a cara dele é uma máscara. Você não sabe de fato, né? E o fim eu acho muito simbólico, porque eu acho que reforça isso também. É um filme extremamente enigmático, né? E eu acho muito legal a mudança de tom na segunda parte. Porque o primeiro é super... o balé, ele é super operístico nesse sentido. E a segunda parte vira ação, vira Indiana Jones, assim, né? Então o entretenimento tá presente muito. Você fica muito entretido o tempo todo, assim. É uma atrás da outra, é bem legal. E pra quem curte o Fantasma da Ópera, eu recomendo também, aqui aproveitando, uma releitura feita pelo Brian De Palma, que chamou Fantasma do Paraíso. Não que vi. é diferente de tudo que vocês já viram relacionado ao Fantasma da Ópera. Que ele basicamente junta essa história, né, a essência da história do Fantasma da Ópera, com a história do Fausto, né, de Goethe. Então, que eles encenam no filme. E é um musical. E é um musical esse filme do Brian De Palma. Então, mas num contexto assim de anos 70, de músicas dos anos 70 e tudo mais. Então é um mix aí de várias histórias, várias tramas, com um toque Brian De Palma. Então fica a dica aqui. Quem se animar assistindo o Fantasma da Ópera, eu recomendo também o Fantasma do Paraíso. Caminhando aqui pro fim, a gente chega na Carruagem Fantasma, que é o único filme não americano aqui do box, que no caso é sueco, dirigido pelo Victor Systrom, que a gente não tem certeza se pronuncia assim o sobrenome dele, mas como é a pronúncia americana, né, depois que ele foi pros Estados Unidos, então a gente vai adaptar aqui, porque em sueco não rolou. A gente tentou, mas não deu certo. Não dá pra falar. Então, né, tem pessoas que a gente tem... A gente fez o nosso melhor, isso que importa. A gente fez... Exatamente. Além de diretor, o Victor também era ator, e vocês muito provavelmente conhecem ele porque ele foi o protagonista do Morangos Silvestres, dirigido pelo Ingmar Bergman, que era um profundo admirador do trabalho do Victor, e com quem ele teve uma amizade, conforme ele foi despontando como diretor, ele conseguiu conhecer o Victor e trabalharam juntos e tudo mais. Ele tinha uma relação meio até pai e filho, assim, né? Como de um mentor, mais ou menos. E ele explora bastante dessa relação deles nos extras do DVD. Sim. Tem uma entrevista com o Bergman falando sobre a influência da Carruagem Fantasma no trabalho dele, né? Também Sétimo Selo, né? Se você for ver, você consegue até colocar algumas coisas em comum ali na abordagem, né, do trabalho dele. É interessante porque o Victor Systrom, ele era o grande nome do cinema sueco antes do Bergman, né? E a gente não explora isso muito comumente, mas teve a Era de Ouro do cinema sueco, né? Que começou em 1917, foi até 24, foi bem curtinha, antes da galera migrar pra Hollywood, né? Que foi o caso do Victor Systrom. O que particulariza, especialmente o horror desse cinema, é que, diferentemente do cinema americano, que era bem pautado no gótico, esses filmes, eles eram muito pautados em lendas e folclore e... Nórdicos, né? Locais, né? Típicos de lá. Ele é adaptado de um livro de uma ganhadora do Prêmio Nobel, que é a Selma Lagerlöf. Nomes suecos. Houve várias adaptações dela nesse período, inclusive do Victor Systrom. Ele adaptou, acho que uns 4 livros dela. Sim. E uma coisa interessante da gente ressaltar desse cinema da Era de Ouro sueca, o jeito que eles produziam os filmes, né? Então, o pontapé inicial dessa Era de Ouro foi o próprio filme do Victor Systrom que deu, né? E fez sucesso de público e tudo mais. Só ia, qual foi o raciocínio deles? Bom, vamos então investir neste filme com calma, com cautela, com afinco, com apreço. Pra fazer menos filmes com uma maior qualidade. Então eles diminuíram a produção e se dedicaram a fazer filmes complexos, tanto que a Carruagem Fantasma é uma produção super complexa. Sim. Isso mudou completamente a produção, os filmes passaram a demorar mais tempo para serem produzidos, o orçamento cresceu, né? Eles eram mais engenhosos. E você compara, hoje em dia você fala, não é o que acontece. Hoje uma coisa mais ou menos faz sentido e você já manda uns 1, 2, 3, 4, 5, 6, já faz né? Vomita os filmes pra garantir o mínimo de dinheiro. É uma lógica totalmente antagônica com a coisa do lucro pelo lucro, né? Exatamente. Não é uma lógica industrial que tá ali a princípio, né? Tem uma coisa criativa, artística que vem antes. Porque eu acho que esses filmes eles eram valorizados como cultura nórdica, cultura sueca. Eles pesaram na história do país dessa forma. Sim. Né? Então era uma contribuição positiva pra cultura. Então tinha importância a ser dada, né? O que eu acho bem, 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 bem legal. E tem essa coisa de como o drama da Carruagem Fantasma, ele é abordado, a gente tava até comentando aqui antes do vídeo, como que ele difere dos outros filmes americanos, não só por ele ser o único sueco daqui, mas como a representação do drama e dos dilemas internos e pessoais dos indivíduos, ele é apresentado na tela de uma maneira muito mais realista, bem menos melodramática. Muito mais dura, né? Você que gosta de Fausto,
Eu acho que dá muito pra entender esse filme quase como uma história de Fausto, só que em vez do demônio é bebida. O filme é muito angustiante. Muito. Ele é bem menos entretenimento no sentido dos outros 3 americanos do box, né? Porque ele é bem... Ele segue uma tradição sueca, daquele negócio que pega você pela alma e te deixa triste. Ele é super pesado nesse sentido, é um drama familiar. Né? E não para de piorar, né? Em algum momento você acha que vai ter aquele turning point, mas ele não acontece. É, né? e as personagens femininas são muito legais Sim. também, porque por mais que tenha todo um lance... Tem uma situação de violência doméstica ali, mas De a abuso, mulher... né? mas é bem diferente das heroínas românticas dos outros filmes, porque elas têm agência, então a mulher deixa ele, ela vai embora, ela não vai ficar com ele. Né, ela recusa. Do Exército da Salvação. Ela gosta dele, mas a relação dele mas ela não se dobra a ele. Sim. Né? Ela tem os ideais dela e ela confronta esses ideais com os dele. Então eu acho um outro tipo de abordagem para as personagens femininas também, o que é muito interessante. Sim, tem personagens muito, muito ricas mesmo. Sim. Ali no entorno do protagonista, né? Sim, as atuações são incríveis. Eu penetrei... O drama me atraiu muito mais. E o roteiro ele é bastante intrincado, né? Nossa, o roteiro é muito complexo. É a história dentro Tem da um história dentro da flashback, história. mas tem... Exatamente. Tem uma hora, realmente, eu tô vendo um filme, eu já estou vendo uma história, e dentro desse filme tem uma história, que tem dentro desse tem outra história, né? O jeito que ele vai contando, ele vai amarrando esses pedaços. Se você não... É um filme que você não pode assistir com a cabeça leve, você tem que prestar atenção, né? Ele requer isso. Carruagem Fantasma, ele entra em listas de melhores filmes do mundo, melhores filmes de horror, melhores filmes suecos, né? Influenciou muitos contemporâneos também, né? Tem aquela clássica cena do Machado, né? Sim, eu tenho certeza que o Kubrick assistiu isso e obcecou nesse filme, porque né, dele quebrando a porta pra... Não, exatamente, assim, é nítido. Só que ele é muito mais complexo do que o personagem do Kubrick, eu acho. Porque ele passa por todos os estados... É um homem que tá desgraçado, bêbado, e ele absolutamente... E essa cena acontece já mais pro fim, né? Então ele já tá naquele auge da violência, da decadência. Só que ele nunca é 100%... Ele nunca é uma coisa só, que eu acho que tem a ver também com todo esse lance de você incorporar as antíteses na mesma coisa, né? Então ele é cruel, ele é violento... Mas ele hesita, ele tem momentos de carinho, ele é sarcástico. Sim. Então ele é todas essas coisas, ele é reflexivo, ele pensa... Manipulador. Ele tem remorso, tudo isso. tudo. Ele tem tudo, ele é super complexo. Ele tem todos os estágios desse vício dele pelo álcool e todos os desdobramentos disso pra família dele Sim. e quem tá ao redor. E é legal como no final, sem dar spoiler, né? Embora o filme seja basicamente uma trajetória de redenção, né? Decadência e redenção, né? Pra ele... A trajetória até ele perceber, né, esse comportamento dele e mudar isso, é quase religioso isso, né? De você perceber o seu pecado e se redimir, se arrepender e tudo mais. Mas é interessante como no momento mais importante não é a religião que muda tudo. Essa virada ela é colocada de uma maneira bem terrena, né? Sim. A resolução dela, né? Como ela se resolve. Sim. É muito, 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 muito legal. E o filme é super... Eu acho que é o mais... Da caixa, ele é o mais climático e o mais, de fato, aterrorizante. Porque a gente assiste esses filmes hoje em dia e não morre de medo do fantasma da ópera e tudo mais. Sim. Mas o Carruagem Fantasma, ele te toca em outro nível, exatamente. Né? Ele te toca em outro nível. Ele é muito mais... ele é muito mais reflexivo. Ele é muito mais pesado nesse sentido. É outra vibe, assim, é uma diversão de uma outra forma, entretenimento de uma outra forma. Fica aí a dica, ó, Brasprimas, pra lançar um box cinema sueco. Olha aí, seria bom. Adoramos todos. Aí você me chama, já tô chateando cinema sueco. Então é isso por hoje. Vou aproveitar pra mostrar aqui pra vocês, ó, a arte de dentro do box. Sempre com uma apresentação bastante diferenciada. Essa montagem aqui, com os 4 protagonistas, né? Sim. Aqui dentro também, ó. Se vocês curtiram esse debate, fiquem ligados nos próximos. Curta, compartilha esse vídeo. Ajude o canal a crescer. Pra gente tá sempre debatendo e discutindo grandes obras do cinema. Que a gente adora e eu sei que vocês também. Então, obrigada, Catarina, mais uma vez. Muito obrigada, foi um prazer, como sempre. Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.